gente vai começar com o tema de hoje. Gente, nós sempre falamos aqui, a Lecoga e eu, sobre a questão da inclusão digital, né, da terceira idade, né, o pessoal aí 60 mais, né, importantíssimo a gente trazer esses temas, porque a internet, o mundo virtual, ele é um mundo que a gente precisa estar. E a gente também, ao mesmo tempo, também falamos sobre a vulnerabilidade das crianças, né, que ficam ali, sempre trazemos especialistas, né, tanto crianças como adolescentes, menos telas, né, mas o cuidado que os pais devem ter com os filhos com relação à internet. No entanto, assim como crianças e adolescentes, o pessoal 60 mais, ele é tão vulnerável quanto, por conta justamente desse retardo, digamos assim, de entrar nesse mundo. Porque eles não têm a malícia ainda, né? Ao mesmo tempo que as crianças são digitais, já nasceram digitais, né? O pessoal 60 mais, ou 40 mais, enfim, não. Mas a gente precisa falar sobre isso. Então nós vamos falar sobre os perigos e também sobre os idosos que estão cada vez mais viciados em redes sociais. Existe até o movimento agora, desligar o Wi-Fi da minha mãe. Olha, e é isso aí. Eu faço o papel inverso. Se for dos pais que cuidam dos filhos, eu sou a filha que cuida dos pais. Exatamente. A gente acaba tendo que cuidar dos nossos pais quando o assunto é rede social. Temos o prazer de receber aqui a Emily Amorim, psicóloga. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Um prazer mais uma vez recebê-la. Na outra vez você falou dos adolescentes, o perigo das redes sociais, e hoje nós vamos falar do público 60 mais. Isso que eu acho que dá para incluir 40 mais, vai. Tem os idosos, mas também vamos nos incluir. Você ainda não, né, Lê? Ainda não, quase. Juliana Mondardo, fisioterapeuta especialista em gerontologia. Um prazer revê-la. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Jica. Oi, Elê. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Ju. Vai ser um bom bate-papo, bom debate. Você aí em casa, no carro, pode interagir também, tá? 984410010. Gente, o que falar então sobre essa vulnerabilidade do público 60 mais, né? Eu vou começar com a Emily, né? E a Ju também pode acrescentar. Certo. A gente tem alguns fatores a se analisar, né? Vamos pegar o público 60 mais, que são os nossos idosos. A gente precisa entender alguns contextos quando a gente fala de idosos viciados em redes sociais. O primeiro fenômeno que acontece é essa questão de isolamento social, né? A gente tem essa ilusão de que porque é idoso, então já conquistou tudo na vida e já está tudo certo. Mas eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Até ontem eu atendi uma paciente que ela não tem nem 30 anos ainda. E ela me trouxe uma reflexão que eu acho bem pertinente para esse momento. Que ela disse, meu Deus, eu já estou com quase 30 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse 18 ainda. Né? Embora o corpo tenha apresentado mudanças, a cabeça, a jovialidade, os pensamentos, a vivacidade continua a mesma. E quando a gente fala da terceira idade, a gente precisa levar isso em conta, né? Embora o corpo deles esteja envelhecendo, eles ainda não têm essa percepção de que agora eles não são tão jovens assim, porque a cabeça deles ainda continua funcionando. E o digital não acelera um pouco isso também? O fato deles terem mais acesso agora, então o que eles não viveram antes, por não ter acesso, eles conseguem viver agora, né? Sim, e gera uma questão de pertencimento. É uma forma que eles têm de se aproximarem um pouco mais da nossa realidade, de criar vínculos com filhos, criar vínculos com netos e também de preencher uma falta que esse envelhecer proporciona, porque ao longo do caminho você vai perdendo pessoas. Verdade. Você vai percebendo que aqueles seus amigos começaram a falecer, né? E o próprio distanciamento, né? Exato. Então, às vezes, eles encontram na internet, como eles são muito usuários do Facebook, amigos ou familiares que há muito tempo não encontram. Então, acaba criando esse vínculo de uma forma positiva no social deles. Mas aí que tá, essa parte joia. Sim. Like, isso aí é legal mesmo. Essa interação social tem que existir, porque é um mundo que a gente tá ali, ponto. Mas e aí? Né? A partir daí, eles têm maturidade para estar ali? Como que eles estão vulneráveis? Certo. A dificuldade que eu vejo no público 60 mais é justamente a questão da introdução da informática, né? Eles vieram da idade deles que não tiveram acesso. Então, hoje, eles estão
entrando nesse mundo da informática, até como a Emily disse, por conta dos netos, porque vê que todos estão utilizando, eles começam a utilizar. Até aí tudo bem. O problema realmente são os golpes ou as fake news. Sim. Que nós já temos a dificuldade de saber o que é o que não é. Como a Gica falou, de ir atrás da informação. Então, muitas vezes, eles têm a inocência de que tudo que está na internet é correto. E aí é que começam a gerar problemas. Eu tenho pacientes, até uma de 98 anos que usa o Zap, que ela me conta informações e eu não vi, não soube. E eu pergunto, mas passou no jornal? Ah, eu vi no Zap. Então, assim, mas de quando que foi essa informação? Ou o que veio dessa informação? E muitas vezes ela nem sabe, como a Gica fala, você vai checar em uma fonte oficial. Ela nem sabe acessar, não sabe nem onde verificar, né? Mas para ela é totalmente verdade. Inclusive, eu vi recentemente, sabe esses videozinhos feitos por inteligência artificial, que agora eles pegam o rosto das pessoas. São as deepfakes, né? E se colocam em situações totalmente diferentes, mas que parecem muito reais. Bom, se isso aos nossos olhos, à primeira vista, parece ser real, quem dirá ao público 60+, que está tendo esse contato pela primeira vez e que não sabe identificar, né? E outra coisa que eu percebo com essa inclusão do público 60+ nas redes sociais, a gente precisa levar em consideração questões sociais também, como, por exemplo, não é surpreendente que nós tenhamos ainda esse público que não foi alfabetizado. Então, a inclusão nas redes sociais promoveu a acessibilidade, porque hoje você não precisa saber ler. Você precisa apenas saber falar. Coloca ali no microfonezinho do Google, do WhatsApp, do Instagram e vai te dar ali tudo que você precisa. Então, isso também gerou a eles essa sensação de pertencimento, mas ao mesmo tempo vem fazendo com que eles fiquem mais presos ali, porque é uma facilidade. Ali eles conseguem as informações, ali eles conseguem assistir os videozinhos, enfim. E eles adoram esses vídeos, né? Sim, mas aí é que tá. Até aí tudo bem, né? Vai indo. Acho que o público em geral faz isso, né? E assim como já falamos, né, das crianças viciadas, dos adolescentes, né? Quando que tem que os familiares, os filhos têm que ligar um sinalzinho de alerta para perceber, opa, né, os meus pais, os avós estão aí viciados em internet. E daí eu queria que vocês apontassem, né, se vocês têm casos também, se vocês observam e o quanto isso pode ser trazer malefícios aí para as pessoas. O meu público como fisioterapeuta, eu acabo atendendo um público 80+, 70+. Então eu não vejo no meu dia a dia um idoso viciado. Eu vejo um idoso que está aprendendo e tentando lidar. Mas no dia a dia, com pais de amigos, com alguns familiares também, até daí vou colocar uns 50+, eles estão realmente viciados, porque tudo é internet, tudo é WhatsApp, e vem a questão do, não vou sair, prefiro ficar no WhatsApp. Pois é. Né? Prefiro ficar numa rede social. Porque, como eu digo, no meu público 80+, para eles é uma inclusão social, porque às vezes conversa com o filho por ali, conversa com uma amiga. Agora, os 50+, que poderia estar saindo, ou 60+, que poderia estar em clube de idosos, clube de mães, tendo um convívio social, realmente, eles acabam se isolando, porque tem o WhatsApp, tem um grupo com as amigas, e isso realmente daí acabam trazendo malefícios para vários aspectos da saúde, né, e do próprio envelhecimento. E até dentro da rotina de casa também, né, porque eu tenho um exemplar ali que às vezes é difícil fazer ela focar na rotina de casa para entender que, pode deixar o celular de lado, tá todo mundo aqui, volta um pouco pro convívio aqui, né. Ô, Emily, quais são os pontos, então, que a gente deve ficar em alerta, né, com relação a isso? Certo. Um dos principais pontos de identificação é isso que a Ju trouxe. Primeiramente, a pessoa está fazendo troca do contato real pelo virtual. Isso precisa ser observado. Ela prefere ficar em casa ao invés de sair, de almoçar com a família, de fazer alguma atividade? É um ponto alarmante. Segundo, irritabilidade.
esse idoso, ele demonstra maior irritabilidade? A concentração, como é que está a concentração desse idoso? Porque a gente não pode ser negligente de pensar que, não, mas é só fazer o scrolling ali, fica o dia inteiro rolando a tela do WhatsApp, do Instagram, enfim. Isso gera prejuízos cognitivos. E às vezes você tem um idoso que ele era muito ávido cognitivamente, memória, habilidades, até a psicomotricidade, sabe? Porque antes ele fazia atividades ativos. Exato, fazia um crochê, fazia um bordado, fazia uma jardinagem. Agora não, é só os mesmos movimentos. Então perceber como é que ele está cognitivamente. Tem percebido perda de memória, irritabilidade, trocas abruptas de humor. Isso é um fator alarmante, sabe? De por exemplo, assim, deixa eu ver o teu celular. Não, tá aqui meu celular. Sim. Esse negócio de que ninguém pode chegar perto do celular. Ou até acusar, né? Você fica muito nesse celular. Exato. Meu Deus, é a Terceira Guerra Mundial. Isso são questões que precisam ser percebidas também. Alterações do sono. Como é que está o sono? Consegue dormir ainda a mesma quantidade de horas que dormia antes? A gente sabe que ao longo da vida o nosso ciclo circadiano ele vai tendo alterações, né? Mas não tão distintas assim, a ponto de antes ele dormia, sei lá, 7 horas por noite, agora tá ficando até de madrugada porque fica ali vendo videozinho, enfim. Isso precisa ser avaliado também, é um grande sinal de alerta. E a gente tem algo que hoje já está sendo estudado, que é um tipo, né, que a gente pode qualificar de transtorno, que é o FOMO, Fear of Miss Out. Fear of Miss Out, que significa medo de ficar de fora. Sim. Eles têm isso, né? E é um sinal de alerta. Como é que ele se porta quando está longe do celular? Né? Ele tem um medo de estar perdendo alguma coisa, mas quando a gente fala também de avaliar isso, a gente precisa fornecer alternativas, igual a Ju trouxe, né? O que adianta tirar o celular do idoso? Mas e aí, vai fazer o quê? Pois é. Vai dar uma assistência? A família vai lá? Vai olhar? Vai convidar para fazer alguma coisa? Vai colocar para participar de um clube de mães? Existem programas municipais que estão olhando para o 60 a mais? Como fazer isso? Porque é a pessoa que tem que se perceber, né? O pessoal aí 60 a mais que está ouvindo a gente. É a pessoa que tem que se perceber ou é o familiar? Porque a gente tem aquela situação, né? Também, daqui a pouco o familiar fica ali intervindo, também pode ser que não se sinta bem, acha que é uma invasão, enfim, né? São situações delicadas, né? Sim. Porque tu estás falando ali com pessoas lúcidas que estão ali de boa, estão bem, mas que não percebem esse vício. E a gente tem que falar do 60 mais porque o mundo está envelhecendo, a nossa pirâmide já não é mais uma pirâmide, né? Tá longe disso. Nós temos aí o número e nós temos que falar sobre isso cada vez mais, né? E como a gente vai intervir, né? O familiar ou a pessoa mesmo? A primeira alternativa é ter uma conversa aberta de quem está neste convívio. E aí a gente leva em consideração também, tem muitos idosos, público 60 a mais, que não tem mais essas pessoas no convívio. Também, por estarem lúcidos, serem independentes, porque hoje a gente fala 60 a mais, mas tem 60 a mais. Eu fico falando lúcido aqui, me dá até uma coisa, eu já tô mais perto dos 60, então assim, né, vamos lá, né? Vamos lá. Eu uso muito a palavra rede de apoio, né? Sim. Então, sempre que eu entro na casa de um idoso, eu digo, nós somos uma rede de apoio. E às vezes eu tenho a rede do apoio, até do zelador do prédio, é rede de apoio. Mais presente na vida desse é o idoso. Vizinho. Então, assim, é muito mais fácil quem está presente observar essas situações. Sim. Porque é muito mais fácil, nem vou dizer idoso, vou dizer a gente, falar para uma pessoa que não é do âmbito familiar, que vai às vezes brigar ou vai trazer situações desagradáveis. Então, assim, uma pessoa fora desse contexto, ele vai contar e é onde a gente tem que saber lidar com a situação, que é o que acontece às vezes comigo. Eu ligo para a filha e eu falo, olha, tá acontecendo isso, aquilo, mas
por favor, não conta, porque ela não pode perder essa confiança em mim, mas juntas precisamos decidir a forma de agir. É igual criança, basicamente. Exatamente, é uma rede que nós precisamos lidar. Eu não gosto de falar assim, entendeu? Não, Era aí que eu queria chegar. Mas é que não que é igual criança de tratar o cuidado, idoso, né? Mas essa coisa da rede de apoio, da criança confiar em alguém de fora para poder trazer informação. Mas eu acho que é parecido. Acredito que seja questões de relacionamentos, né? Eu também não gosto de falar como criança, porque o idoso teve uma vida muito além pra diminuir. Então, falando, né, como relacionamento com qualquer pessoa, independente de idade, acredito. O que eu costumo fazer em consultório, porque em consultório tu vai trabalhar com a pessoa, né? Em algumas ocasiões tu traz um familiar para dar esse apoio. Mas respondendo à questão da dica, quem é que olha, né? Se é a pessoa que está de fora ou se é a própria pessoa. Eu vou dar uma dica para que a própria pessoa reconheça. Faz uma listinha. Se você é alfabetizado e consegue escrever, melhor ainda. Escreve ali com papel e caneta, mas se não, faz uma listinha mental. Reflete, o que eu conseguia fazer antes? O que eu fazia antes? Que eu ainda tenho a habilidade para fazer hoje. E vai percebendo isso na sua rotina. Porque às vezes a gente tem pessoas que liam muito antes. Que faziam palavras cruzadas. Vamos lá, palavrinha cruzada, excelente. Ai, coisa boa, que eu tô fazendo muito na praia. Brincava, montava quebra-cabeças. Jogar baralho. Exato, jogo da memória. Ocupava o tempo de outra forma que não com o celular, antes né? eu fazia bolo, sei lá, era o meu hobby, eu gostava. Ou ia na casa da vizinha. Sim, o que eu fazia antes de ter esse acesso tão vasto às redes sociais? Faz essa análise. Não, achou ali 3 atividades que consegue ainda fazer. Tenta retornar elas. Ok, tenta retornar, tenta inseri-las na sua rede, na sua rotina. Não precisa, é meio utópico a gente querer retirar as redes sociais. É meio utópico, isso não tem como. Já faz parte, né? Já faz parte, mas reduzir esse tempo. Ocupar a tua mente com outras atividades que vai te trazer também sensação de estar vivo, de vivacidade. Não só algo que te deixe refém de um deslizar a tela, né? Até porque as redes sociais foram construídas no sistema de recompensa, né? Então, na mente, num cérebro fresquinho de um idoso, de uma pessoa que nunca teve contato com isso, acho que o dano é muito maior, muito maior. Aí faz essa listinha. E se você vê que você mudou a sua rotina, corre pra terapia. Mais ou menos assim. Ou peça ajuda, na verdade. Aí, começa por aí, né? Por familiar ou, em caso, pro profissional. E agora eu trouxesse um fator bem interessante, Gica. Corre pra terapia. É um público que costuma ter uma resistência de vir pra terapia. Tipo, justamente porque era aquilo que botava nas antigas, né? Que quem ia pra terapia era louco. Né? E também uma questão de... mas agora a minha vida já está encerrando. O que eu vou melhorar? Para que eu vou melhorar? Sim. Né? E a gente Ou eu não tenho nada para falar. Ou a solidão. Eu fiquei muito feliz de uma paciente minha com 85 anos. Que bacana. Começou a terapia. Que legal. Que show. Mas isso, eu ia perguntar, Ju, não vem também desse fato que você estava falando, você não é a profissional, a terapeuta, mas por estar em contato com eles e criar uma intimidade, eles se sentem à vontade. Claro. Isso, o fisioterapeuta, ele tem um contato direto, semanal. E com uma vulnerabilidade, numa situação de vulnerabilidade. Né? Sempre. Então, eu começo a atender na vulnerabilidade e acabam muitas vezes ficando. E vou ficando. Tenho paciente de 5 anos, então já conheço a família, neto, bisneto. Então a gente acaba tendo, como eu digo, eu recebo pacientes, mas eu ganho amigos e família. Então a gente tem essa troca. E eles acabam me escutando bastante também. Então, confesso que já tentei encaminhar alguns para psicólogo. Mas a maioria realmente não aceita. Resiste. Mas essa foi agora, final do ano. Eu fiquei tão feliz. Muito e bom. ela disse que foi porque os filhos queriam que ela fosse. Mas ela disse que gostou. Ótimo. E eu disse, nossa, que maravilha escutar isso, né? Porque, poxa, 85 anos poderia ter esse pensamento, não vou mudar mais, eu nem quero mudar, me aceitem assim. Exato. Mas não, ela disse que vai continuar porque gostou. Muito bom. O máximo. Gente, estamos falando sobre idosos viciados em redes sociais. Recebemos aqui a Juliana Mondardo, fisioterapeuta, especialista em gerontologia, e a psicóloga
Emily Amorim. Deixa eu mandar um beijo aí antes do intervalo pra dona Angélica, a avó da Ju. Gente, a Ju Mondardo, minha vizinha, minha amiga de infância, reencontrei aqui. E a dona Angélica, maravilhosa, Tá né? lá ouvindo. Tinha a malharia dela. Lembro das roupinhas, dona Angélica, que você fazia pra mim. Uma vez eu pedi pra ela fazer um casaquinho rasta pra mim. Eu nunca me esqueço. Pra minha amiga foi uma saia com as bandeiras da Jamaica. A gente tinha ali uns 15 anos. Legal. Era a nossa tribo, vibe. Mas assim, muitas roupinhas que eu tenho com a dona Angélica. Nem o carinho que ela tinha pela gente. Então assim, obrigada, dona Angélica, por estar nos ouvindo. Fique sempre conosco, tá? Vamos fazer intervalinho? 984410010 é o nosso WhatsApp. É um bom debate. Se você quiser participar também, fique Eu à acho vontade. que, na verdade, a nossa audiência tá tudo assim. Hoje é pra mim, tá pra pensativo. mim. Intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Multiverso na 92. Rock Pop Multiverso nos conecta. Muito obrigada pela companhia. Uma companhia saudável, hein? Sem vício aqui no Multiverso. Aliás, pode ficar viciado no Multiverso que a gente deixa, né, Ale? É. Não é? É um vício bom. É um vício Se bom. bem que eu não sei se existe vício bom. É 984410010. É porque a gente é na medida certa, Ale. É que a gente traz informação, né? É isso aí. 984410010 é o nosso WhatsApp. Ó, o nosso querido reitor Guilherme Valente tá passando boa tarde, passando para deixar um abração e beijos. Ô, Gui, feliz ano muito obrigado, novo, feliz viu? ano novo. Para todos do Unibav. Nós estamos hoje com a temática idosos viciados em redes sociais, idosos viciados em internet. Já falamos um pouco dos sinais, né, do vício, sinais em que os familiares devem ajudar, a própria pessoa deve buscar ajuda, né, e até numa terapia, quem sabe. E a gente agora vai falar das vulnerabilidades, né? A gente aponta aí algumas dentro desse universo digital para as pessoas 60 mais, né? Para aquelas que não nasceram e que estão aprendendo agora e que ninguém ensina elas. Na verdade não é bem assim. Mas vamos lá. Vamos listar algumas. Nós recebemos aqui a Ju Mondardo e a Emily Amorim. Amor. Situações amorosas. Quais são as vulnerabilidades que vocês enxergam e que vocês veem no dia a dia, né, do trabalho de vocês? Eu acompanho muito assim dos meus idosos pacientes, quando vem a viuvez. Eles acabam perdendo o cônjuge de forma abrupta ou mesmo com alguma doença e eles se veem muito sozinhos, aquela solidão. Então tem o público que sim, quer ter um novo amor, independente da idade, tem aqueles que não, eu não quero e tá tudo bem. Porém hoje, em várias idades também, né, está a busca do amor dentro de uma rede social. E isso está acontecendo com o público 60 a mais por conta da facilidade, por conta de conseguir conversar às vezes o dia todo ao invés de sair. E isso também está ligando pessoas longe e trazendo esse amor à distância na terceira idade. Então são situações que as pessoas não se conhecem, não se tocam, mas tem a companhia ali, entre companhia aspas, virtual, que seria um namoro virtual, mas ficam. E como a Emily falou antes, de perder sono, conversando, lidando e tendo um afeto mesmo à distância por esse relacionamento virtual. Sim, qual seria o perigo, a vulnerabilidade? A vulnerabilidade são os fakes mesmo, porque isso está gerando golpes. Pessoas que ficam realmente dando uma atenção amorosa, com várias formas de carinho, elogios, e a pessoa carente, né, solitária, vai se envolvendo e estava em busca disso. E também porque não sabe, né, gente? Não ela aprendeu a se relacionar verdade, assim, né? Acredita. Como é que você identifica, né, a pessoa acostumada a vida toda com relacionamento físico, né? Inclusive com tradições aí da quarta do sofá, que a gente sempre fala aqui, né? De cartas. Né? Coisa que de carta, todo cheio dos frus-frus. Daí depois, né, o relacionamento foram mudando. E agora você tá num ambiente virtual. Até os jovens que eles caem, não sabem identificar. As pessoas mais velhas. E aí, Emily, como é que faz? Você tem atendido pessoas que falam sobre isso? A gente trabalhou, acho que foi em junho, no Junho Violeta, com um grupo de idosos
mulheres, né? E onde foi bem bacana, porque veio uma policial civil, veio o pessoal da área do direito também falar a respeito disso, sobre o direito dos idosos, enfim. E ali a gente abriu para uma conversa, um bate-papo, onde elas se sentiram mais à vontade, por estar numa roda de conversa, de abrir um pouquinho sobre isso. E dentro dessa conversa, uma das idosas ali presente, ela falou que tinha se apaixonado, que conheceu uma pessoa, enfim, e que os filhos sempre alertaram, só que ela não deu atenção. Por quê? Porque ela queria ser vista, né? E ela achou alguém que nessa altura da vida, como ela mesma pontuou, enxergou qualidades, enfim, falou tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir. Só que no meio disso tudo, ela acabou sofrendo um dano, um golpe, enfim. Ela acreditou que essa pessoa iria vir para vê-la, enviou o dinheiro da passagem, enfim, aquela história toda que a gente conhece. Eu penso que a forma para a gente se proteger disso é verificar, ok, tenho amigos em comum a essa pessoa? Quem essa pessoa é? Precisa de dados, precisa investigar, precisa ter fotos reais, né? A famosa foto de agora. Conhecer a família, está conversando e com marcar alguém. o encontro físico. Tem filhos e não ir né, sozinha Ju? nesse encontro E não físico. mandar Acho que é dinheiro, importante. hipótese alguma, né? Hipótese alguma. Dinheiro. Jamais. Gente, Jamais. nós tivemos casos icônicos, acho que foi no Brasil, né? Que uma senhora achou que estava namorando com Elon Musk. Teve uma né? outra que mandou dinheiro da gasolina por Lewis Hamilton. Sim, não. Aí outra que namorou. Ai, que dó, né? Tinha um homem, né? Porque a gente vê. São mais homens ou mulheres que buscam relacionamento pela internet, Ju? O buscar, eu achei o dado que é o homem. O homem. Mas quem cai em golpe Mas é que é a acho- mulher. Suscetível. Quem cai o a mulher é suscetível, sempre mais. Nesse caso, é a mais vulnerável. Vulnerável. Não tem mais compaixão. Isso. Sim. Porque o homem, pra ele, eu acho que ele até não admite se ele bancar alguma coisa, caiu no golpe. Meio que tradicionalmente era assim antigamente. O homem pagava tudo, né? Verdade. Então, se perder alguma coisa, né? Talvez, né? Enfim. Não admita que foi um golpe, né? Exatamente. Me enganei. Nós temos esses casos. Então, assim, gente, vamos lá. Situação amorosa, então, é um risco muito sério. Situação econômica, eu acho que entra dentro dessa questão de golpes, né? O golpe do amor é uma situação, mas nós temos outros tipos de golpes. Porque o golpe do amor, ele envolve o dinheiro, como geralmente a pessoa mora longe e no meio do caminho precisa da gasolina, precisa da passagem aérea, perdeu o cartão, vem Sim. várias situações. Porém, além da questão financeira, tem a questão emocional Eu da ia pessoa. falar, ela se sente envergonhada. Se sente né? envergonhada, é um golpe que além da vergonha de ter perdido o dinheiro, ou ter caído no golpe, ela, como você disse, né, escutava tudo o que queria, estava se Autoestima, sentindo, né? a autoestima elevando, e ela de repente, opa, será que não era nada disso? Ainda Levaram, mais, levaram fora na vida física, né? Que a gente é acostumado a vida toda a levar o fora. Mas aí você leva o fora junto com uma perda financeira. E você tem maturidade, porque você tá mais velha. Acho Isso que eu ia falar, porque as pessoas começam a apontar pra você como é que você não percebeu, mas você já ainda fica essa E coisa é sempre externa, né? apontando, né? E o pior é que acredito que qualquer um possa Pode, cair. sim. Então, assim, acredito que dentro de tudo que a gente poderia passar é, primeiro de tudo, não apontar. Ser solidário, escutar e tentar acolher. Mas na prática é difícil, muita gente e assim, é difícil. Aí entra todo mundo junto, a rede de apoio que você falou antes, Isso. né? Emily, por exemplo, a pessoa que tá ali, né, um 60 mais, a gente tá hoje nesse universo, tá, pessoal? Porque é importante, o 60 mais já é quase a maioria da população, então nós todos vamos chegar, tomara, igual você que tá ouvindo aí. Mas essa dependência social, ela pode mascarar uma depressão, né? Sim, com certeza. Uma depressão, uma ansiedade e tantos outros transtornos. Esse isolamento social, ele é preocupante, porque assim, ainda que a rede social ela nos aproxime, nós não podemos alterar aquilo que nos torna, aquilo que nos define essencialmente como gente, que é o contato Interação social. físico. É olho no olho, ainda, sabe? E isso tudo tem sido um movimento social que aos poucos tem se perdido, porque antes a gente tinha a obrigação de ir à lotérica pagar uma conta. Sim. E aí era um momento que ali chegava dia 30, se você quisesse pagar um boleto, tinha aquela fila. Aí conversava. Conversava, né? E aí você olhava olho no olho.
E aí a gente começou aos pouquinhos tirar o pouco de interação que eles ainda tinham. Sim. Porque agora você paga online. Internet. E tudo isso a gente vai contribuindo, corroborando para esse isolamento, para esse sentimento de não pertencimento, e pode dar origem, sim, a uma depressão, certo? Como é que se identifica isso daí? Tudo aquilo que você falou, né? Mudar rotina, isso tudo, os filhos, por exemplo, podem observar? Os filhos podem observar, pessoas da rede de apoio, como a Ju pontuou, pessoas que têm esse contato mais próximo, não precisa nem ser um contato diário. Às vezes um vizinho, quem mora em apartamento, vê que esse vizinho antes de repente descia para levar o lixo, agora não está descendo mais com frequência. Levava o cachorro para passear, agora não está levando. Pedia comida do restaurante, agora não está pedindo. Porque ou leva o cachorro, mas com o celular na mão, né? Porque tem essas situações também. Eles descem, eles saem, mas não conversam mais, não interagem mais, porque estão levando o celular junto, né? Chega ao ponto de muitos filhos acabarem cortando o chip pra não ter acesso na rua. Mas daí vamos lá, né, gente? Aí eu tô fazendo meio que advogado diabo aqui, né? Eu tô indo pro... Né? Não, mas tá certo, tem que avaliar os dois lados. Mas também, né? Não, mas daí vamos lá o seguinte... Esse idoso que tá ali se sentindo sozinho, que o filho não vem mais ver ele tomar um cafezinho porque manda um alô, faz uma chamada de vídeo. Ele olha pro lado, os jovens estão assim, as crianças estão assim, os adultos jovens estão assim, os adultos mais velhos estão assim. Tá todo mundo assim. Então, assim, eles querem ele se incluir nisso. Mas como todos são poucos, não existe a maturidade virtual, a gente não sabe. Nós estamos aprendendo. Cada dia é uma situação diferente, gente. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer debates como esse todos os dias, se precisar, pra gente refletir, né? E eu sei que não é? E é clichê falar isso, mas a pandemia também, o isolamento, imagina, os idosos aumentou, né? Foram os primeiros que foram proibidos de ter contato social. E aí no celular, na rede social, eles encontraram uma forma de suprir isso. E aí, como as crianças que foram, né, colocadas em telas, e aí como é que do nada vocês falam, não, agora chega. Vai pra vida de novo, né? Verdade. Muitos idosos que não utilizavam, né, do público 80 a mais, até começaram a utilizar celulares para ter o contato com os familiares através de WhatsApp. E aprenderam. E viram os benefícios. Ficaram. É assim, eu tenho com os meus idosos, quando eu tiro férias, alguma coisa, eu fico em contato com eles via WhatsApp. Mando foto, vou interagindo, porque eles gostam disso. Eles gostam de pertencer a esse meio, né? Então, é como a Lê falou, se todos estão assim, por que eles também não estão? Emily, você já atendeu, né, casos de pessoas com esse problema, viciados, redes sociais, que foram lhe procurar, né, 60 mais. O que eles alegaram? É justamente essa questão de não ser vistos, né? Eu tratei um paciente que ele alegava essa questão de ver a vida de todos seguindo e como se ele estivesse ficando para trás. E aí a gente tem uma questão muito dolorosa também nisso, que é o encarar do fim da vida. Porque eles estão se dando conta de que eles têm mais passado do que futuro. E tudo isso pesa, né? Porque como assimilar que não, daqui em diante, então eu já estou me preparando. É muito doloroso, então a gente trabalha com eles um ressignificar disso tudo, um ressignificar de tudo que eles viveram, que foi bom, que foi bacana, mas também uma jornada de aproveitar esse tempo que resta da melhor forma possível. Não entregar os pontos. Exato. Assim, né? E tem uma situação, às vezes, que o idoso está numa roda de conversa, às vezes com familiares, e não dão tempo para ele raciocinar e entrar na conversa junto. Não respeitam, né? Não respeitam ou não perguntam também, né? O que você pensa, como era antigamente, algo assim. Então, às vezes, no celular, ele tem esse tempo, ele tem esse espaço e ele encontra situações que ali ele vai ser ouvido. Então, ali ele tem a vez que dentro de rodas, muitas vezes não teria. É isso aí. Vamos fazer mais um intervalinho. Bora. Tá bom demais esse bate-papo. Emily Amorim, psicóloga, Juliana Mondardo, fisioterapeuta especialista em gerontologia. Depois do intervalo, a Lecoga também vai ser questionada. E como fazer para que o algoritmo não traga ciladas para os nossos 60 mais? A resposta de 1 milhão, Mas voltamos já.
Uou, estamos de volta no multiverso maravilhoso dos idosos, dos 60 mais. Nós estamos falando aí das vulnerabilidades, dos vícios em redes sociais, para alertar, para trazer à tona esse debate tão importante, né, Koga? Exatamente. Estamos recebendo aqui a psicóloga Emily Amorim, a Juliana Mondardo, fisioterapeuta especialista em gerontologia. Eu quero vocês muitas vezes o ano que vem aqui conosco, tá? Olha, esse debate tem que continuar. A gente só pincelou aqui, mas a gente pode focar em pontos, trazer números. A vulnerabilidade do algoritmo também, né? Dá um toque pro pessoal aí de 60 mais, sair das bolhas. É difícil, porque o algoritmo ele tá cada vez mais esperto e a gente vê o aumento dos idosos usando o TikTok, onde o algoritmo ele é muito mais eficiente do que do Instagram. Então, quanto mais eles procuram sobre aquele assunto, mais aparece. E o procurar até ok, mas o problema é quando o algoritmo começa a inserir assuntos similares para poder tentar cada vez mais fechar essa bolha, esse ponto de vista. E aí a pessoa não sabe, porque imagina, como é que ela vai saber? Teria que ensinar essa pessoa a buscar outros assuntos, né? A diversificar, que é o que a gente fala não só para idoso, mas para qualquer usuário de rede social. Diversifique o conteúdo, que você não fique só preso naquilo. Eu não sei se é certo ou não, mas de vez em quando eu entro no Facebook da minha mãe, dou uma limpa ali nos grupos, nas páginas, porque ela acaba clicando, segue, né? Então, assim como se faz com criança, não querendo comparar, mas até que achem alguma forma do próprio adulto ter esse discernimento, talvez seja uma forma. Mas acho que a educação é sempre o melhor caminho, né? Você ensinar o idoso a usar como a gente ensina uma criança, ou ensina uma pessoa. Ou a gente aprende também. Todos estamos juntos nesse barco. Eu acho que, resumindo, é quase isso, né, meninas? Emily, considerações finais, rapidamente, que o nosso tempo tá voando, que pena. Eu vou deixar só uma dica. Esse assunto ele é muito pertinente, como as meninas falaram, todos nós estamos no mesmo barco, nós precisamos nos incluir nesse equilíbrio, mas antes da gente cobrar alguma coisa, nós precisamos fornecer as ferramentas. Então, antes de a gente sair taxando, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó estão viciados, nós precisamos dar os recursos para que eles façam coisas além disso. Então, buscar alternativas. Vai tomar um cafezinho, chama para fazer alguma atividade. Nós estávamos falando aqui sobre jogos, propor jogos, uma tarde de jogos em família. Tem alguns programas na cidade, em região, que pode incluir esse público. Nós temos o SESC, que trabalha muito ativamente com o programa de idosos. Nós temos algumas instituições religiosas, algumas igrejas também que tem voltado para esse público. Acho que a Assembleia de Deus tem a Idade de Ouro, a Igreja Católica tem algum outro programa também. Tem próprios estabelecimentos que começaram a olhar para esse público e fazer atividades mais específicas. E municipalmente nós temos também em cada bairro o clube de mães, e agora tem o clube de vós. Então isso é muito interessante. E para os homens também, né? Porque clube de mães para as mulheres. Esportes, a inserção no esporte é maravilhoso. Tem vários esportes agora de baixo impacto que eles podem estar participando, e é uma alternativa para tirar um pouquinho dessa realidade só rede social, de eles perceberem que ainda conseguem. Tem vida lá fora. Exato, viver. Importante, gente. Não importa a geração, estamos falando da mesma coisa, viu? Exato. Vida lá fora. Ju, considerações finais, foi uma honra. As considerações, realmente estamos inseridos no mundo virtual, redes sociais. Tem a parte muito benéfica para o idoso, para todos, mas não podemos esquecer da nossa socialização, do nosso convívio, do nosso abraço, que isso vale muito mais do que ficar atrás de um celular. E agora um puxão de orelha para rede de apoio e família. Eles precisam de companhia. E não é um oi no WhatsApp. Não é uma ligação de vídeo. No fim das contas, eles querem vocês perto, né? Verdade. O seu @, Emily? É @ no fim das contas, eu vou chamar um @, né? Aí fala, vou sair da internet. Vamos pro @. É @emily.amorim. M com Mas só pra achar Emily, depois desliga. M com I? Tudo com I, bem simples. Bem simples. Que coisa boa. Ju, seu? @Ju S. Mondardo. Tá bom, então tá bom. Então fechamos, tá? Um abraço. Feliz ano novo pra vocês, meninas. Tá bom? Muito obrigada pela E um abraço pro nosso Gui Valente, que falou que tá lá escutando a gente de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, curtindo as férias, mandou foto aqui com a esposa região dos lagos, mas tá muito chique. E ouvindo a gente pelo aplicativo. Então um abraço e bom final de ano pra vocês também. A minha família também tá me ouvindo, meu marido falou. Minha família também tá. Família. Minha tia, avó, todo mundo. Aí, ó, então todo mundo levou um puxão de orelha virtual hoje da gente. Isso aí, gente. Beijo no coração, se cuidem, bom fim de semana. Segunda-feira esperamos você, hein?